Olá, seres iluminados, eu sou Thaís Endio, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E o áudio de hoje praticamente é a continuação do de ontem, tá? Se você não ouviu o áudio onde eu falo a diferença da ingenuidade e da inocência, recomendo que você volte lá e assista assim que você terminar de assistir esse, ou assista aquele e volte aqui a assistir esse, que daí você vai entender a colocação. Pare de tentar justificar o injustificável. Como assim pare de tentar justificar o injustificável? Ontem a gente conversando sobre a inocência, a diferença da inocência e da ingenuidade, e eu disse várias vezes para você deixar de ser ingênuo. Citei vários exemplos do que é ser ingênuo. Por exemplo, se você chegar perto de uma cobra, ela vai te atacar e não é por maldade, muitas das vezes, mas é porque assim como você tem medo de que ela te ataque, ela vai te atacar porque ela tem medo de que você mate ela. Citei o exemplo dos bichinhos, que muitas vezes eles podem nos atacar por medo de que a gente faça alguma coisa com eles. Então, muitas vezes não é por maldade, mas é por defesa própria. E no mundo não é diferente, gente. O que tem de gente que usa o ataque como defesa, que usa se aproveitar de pessoas ingênuas, porque se eu não fizer isso, vão fazer isso comigo, porque se eu não for uma pessoa assim, que tá sempre tirando vantagem dos outros, vão tirar vantagem de mim. Que existe de pessoas que usam a maldade como justificativa e como escudo de proteção, não tá escrito no gibi. E se você, assim como eu, é uma pessoa, ou já foi uma pessoa muito ingênua, você sabe exatamente do que eu estou falando aqui agora. E se você ouviu o áudio anterior, você ainda vai ter ainda mais compreensão. E se você é uma pessoa que usa atacar como justificativa, como modo de defesa, diria pra você parar com isso, se curar do que for, seja seus pais que foram maldosos com você, parentes, amigos, colegas, não importa. Você precisa se curar e entrar na inocência, na pureza de ser. Transmuta suas dores em amor para que você não seja prejudicial para as outras pessoas, como os bichinhos, igual eu tô falando. Por exemplo, eu sei que uma cobra, ela não vai me atacar por maldade, mas para se defender, sim, ela vai me atacar e ela é venenosa. Então eu não vou lá cutucar, não vou lá mexer, eu vou deixar ela lá quietinha no cantinho dela, que é o mesmo caso que eu tava citando das aranhas. Eu não vou lá no cantinho, eu tô vendo que tem uma aranha lá, eu vou lá mexer com ela pra quê? Eu sei que se eu chegar lá perto, ela pode se sentir ameaçada e pular em mim e me picar. E eu, além de eu ter pavor de aranha, né? Então eu vou deixar ela quietinha lá no canto dela, na natureza, não vou mexer. Se eu passar pela casa dela, eu vou passar com muito cuidado pra que ela não se sinta ameaçada e vou me afastar o mais rápido possível. Tá vendo que eu deixei de ser ingênua? Aí quando eu falo pra você, pare de tentar justificar o injustificável, eu estou falando disso. Eu estava conversando com algumas pessoas sobre memórias seletivas. Imagina que você esteve num relacionamento onde você tem uma pessoa que ela é incrível em muitos aspectos, mas ela tem uma autoestima baixa, ela tem uma falta de amor próprio, ela não tem autoconfiança e aí ela destrói tudo isso em você. Ela destrói sua autoestima, ela destrói sua autoconfiança, ela destrói seu amor próprio. Por quê? Porque ela se sente inferior, então ela não quer que você se sinta superior a ela e ela começa a ter atitudes tóxicas relacionadas à sua autoestima, seu amor próprio, sua autoconfiança. E isso te destrói por dentro e isso faz com que você se torne uma pessoa, às vezes amargurada, amarga, ou até uma pessoa igual a ela. Por quê? Porque ela fez... Aí o que acontece? Alguém tem que quebrar o padrão, né? Ninguém tem que continuar levando essa toxicidade à frente. Então, vamos supor, eu tive um relacionamento que a pessoa foi tóxica comigo, daí eu vou ser tóxica no meu próximo relacionamento porque eu vou me defender do relacionamento anterior. Não, alguém tem que parar com isso, certo? Então, eu vou me curar antes de entrar num outro relacionamento. É isso que eu tenho que fazer. Novamente, gente, falando de relacionamento porque é o assunto do momento. Muita gente conversando, muita gente me perguntando, então já tô falando aqui porque eu sei que vai servir pra muitas pessoas, mas você pode usar isso pra vida, pra tudo. E relacionamento não precisa ser só romântico, pode ser pai, mãe, pode ser filhos, pode ser irmãos, pode ser amigos. A toxicidade não tá só em relacionamento romântico, tá? Também nos outros relacionamentos, certo? Então você tem que tomar cuidado com tudo. Tanto você não tem que ser a pessoa tóxica, como você não ficar na ingenuidade, previne que você aceite a toxicidade da outra pessoa. Ou, que nem no caso aqui, fique justificando o injustificável. Então, por exemplo, não é porque eu estou ferida que isso justifica eu ser tóxica pra outra pessoa, justifica eu ser maldosa, justifica eu ficar me defendendo de uma pessoa que nunca me atacou. Tá entendendo? É isso que eu quero dizer. Então, quantas vezes a gente fica lá, não, citando aqui ainda eu como exemplo. Quantas vezes isso em amizades, no antigo relacionamento, até com pai e mãe, gente, às vezes a gente faz isso, tá? Com os filhos. Aí, vamos supor, a pessoa tem uma atitude que foi negativa, que foi dolorosa, que não foi legal. E às vezes, como eu disse, né, igual um bichinho que às vezes nos ataca por medo da gente atacar eles acabam nos atacando primeiro, se eles se sentem ameaçados. E muitas pessoas fazem isso porque estão feridas, ao invés de ter a responsabilidade de olhar pra sua dor e se curar, elas nos atacam. E se a gente não se curar, vai ser a gente amanhã atacando uma pessoa que não tem nada a ver, porque a gente não se curou, por isso que a gente tem que se curar. É muito importante. Só que aí, vamos supor, a pessoa vem me ataca, eu olho pra ela e aí eu fico olhando pras coisas boas dela. Por isso que eu falei assim, não seja ingênuo, gente. A gente tem que deixar de ser ingênuo, porque essa ingenuidade é uma armadilha gigante. O que acontece com a tal da memória seletiva?
seletiva. Se você é terapeuta, provavelmente você já percebeu isso. Aí, às vezes, a pessoa, ela seleciona a coisa boa. Ela tá, vamos supor, que entra também naquele do ganho secundário, tá? Se você não assistiu o vídeo dos ganhos secundários, recomendo que você assista, que você talvez possa... Talvez não, provavelmente você vai encaixar isso aqui também. Então, vamos colocar aqui não só pessoas, vamos colocar a situação. Justificar o injustificável. Então, às vezes você tá passando uma situação que tá difícil. Vamos supor que você escolheu trabalhar com uma coisa, mas não tá dando resultado, não tá dando certo e você tá dando murro em ponta de faca. Perceba se às vezes você não tá forçando algo porque você, tipo assim, acha que só tem aquilo ali pra você, aquela é a única saída, aquele é o único jeito. E aí você tá justificando, vamos supor, se você resolveu se tornar terapeuta porque você não quer mais trabalhar com a profissão X. Ah, eu trabalhava, sei lá, não consigo dar um exemplo aqui agora. E eu não quero voltar a trabalhar lá. Às vezes você pode fazer outro serviço, mas você não quer, tá? Daí o que acontece? Você se apega ao que você gosta de fazer, no sentido, não é realmente o que você gosta, o que você nasceu. Mas aquilo te deu um bem-estar e você se apegou a isso. Só que você não tá conseguindo desenvolver. Parece que não é realmente isso que você tem que fazer. E aí você fica justificando, mas eu não quero fazer aquilo lá mais. Então isso aqui é a única coisa que eu tenho. Tenta descobrir outras coisas, tenta aprender outras coisas, desenvolver outras coisas. E a questão de relacionamento. Aí você apega, por exemplo, como eu tava citando exemplo. É uma coisa que as pessoas antigas, né, vó, mãe, tias, vamos supor, você tá num relacionamento e a pessoa, ela tem alguns comportamentos tóxicos, do tipo ficar reprovando tudo que você faz, reprovando seu cabelo, a roupa que você usa, botando defeito nas coisas que você gosta. Sabe aquela pessoa que fica só colocando defeito em você? Ela nunca vê qualidade. Por mais que você se esforce, por mais que você se arrume, por mais que você se cuide, ela sempre vai olhar pra você e apontar os seus defeitos. Essa pessoa, de duas uma, ou ela faz isso por extrema maldade, ou ela faz isso porque ela é uma pessoa que não tem autoestima alta, ela tem uma autoestima baixa, ela não tem autoconfiança, ela não tem amor próprio. Então, uma pessoa que ela não tem uma autoestima alta, ela não tem amor próprio e ela não tem autoconfiança, ela vai minar isso de você. Então, ela sempre vai te reprovar porque ela se sente inferior e ela não quer que você se sinta melhor do que ela. Então, ela sempre vai acabar com a sua autoconfiança, com a sua autoestima, com o seu amor próprio. Mas é porque ela não tem. Então, ela acaba destruindo o seu. E, às vezes, é como um modo de proteger a relação. Mas isso não é justificável, gente. Não é porque eu não estou bem que quer dizer que eu tenho o direito de deixar outra pessoa igual a mim ou pior pra me proteger, pra proteger de ter um relacionamento. Isso é errado. Por isso que eu falo, por isso que o vídeo é: pare de justificar o injustificável, porque não é justificável. Essa pessoa, ela tem que se curar e não destruir você, entende? E quantas a gente faz isso? A gente se apega às coisas boas, igual como eu tava falando ali, né? As pessoas antigas falam pra gente: se o homem for um homem bom, trabalhador, honesto, íntegro, que não trai, já tá bom. Gente, não tá bom. Se ele não for uma pessoa curada, ele vai te destruir. Ele vai destruir sua autoestima, ele vai destruir sua autoconfiança, ele vai destruir o seu amor próprio. Então não tá bom. Lógico que isso é importante, são valores de que a gente não deve abrir mão. A pessoa ser íntegra, ser honesta, ser trabalhadora, são coisas que realmente a gente não deve abrir mão, porque são valores que a gente aprendeu a ter com a nossa família. Mas se é uma pessoa que começa a querer me botar pra baixo, por que essa pessoa tá me botando pra baixo? E não é também o meu papel curar a outra pessoa. Esse negócio de abraçar a síndrome da heroína, eu trato ele, eu mudo, ele não muda. Não muda, se a pessoa não quiser, ela tem que ver, entende? Ela tem que parar e olhar e falar: nossa, mas por que o meu parceiro se arrumar, ficar cheiroso, se cuidar? Então você tem que se questionar: por que eu estou incomodada da pessoa ser assim, ao invés de eu estar feliz por ela ser assim? Cara, eu tenho que estar feliz, é uma pessoa que se cuida, entende? Uma pessoa que se cuida, que se ama, que vai pra academia, ou que não vai pra academia, mas faz atividade física em casa, sabe? Uma pessoa que me incentiva, uma pessoa que me elogia. Por que ao invés de eu ficar feliz dela ser assim, eu começo a botar defeito no cabelo dela, defeito nas coisas que ela usa? Por que você quer usar creme X? Por que você quer usar perfume Y? Porque eu não gosto de perfume. Aí eu tenho que questionar a mim, por que o jeito do outro me incomoda? Eu lembrei de um exemplo que a Vivian falou, que é bem legal, e eu vou colocar aqui pra vocês, que daí vai entrar nesse justificar o injustificável. A Vivian, ela conta a história de: imagina que você conheceu um tigrão. Nossa, eu conheci um tigrão. Nossa, o cara é um tigrão poderoso, lindão. E aí você foi lá, né, conheceu ele, ficou toda apaixonada por ele e tal, e ele chega lá, né, todo tigrão pra você, e você gosta. Só que aí depois que você fica com ele, você quer transformar ele num gatinho doméstico que não fica, né, rugindo, que não é tigrão. Aí você quer ele ali bonitinho, com a coleirinha, né, ficar puxando ele. Só que daí, de repente, você vai perdendo interesse, porque você se apaixonou pelo tigrão, mas você começou a moldar o tigrão a ser um gatinho. Não foi bem assim, ela contou mais coisas, mais detalhes, mas aqui eu tô resumindo porque só pra dar um exemplo pra vocês, tá? E aí você transformou ele num gatinho, só que daí aquele gatinho doméstico já não te interessa mais, entende? Então, às vezes, muitas pessoas fazem isso, pegam um tigrão, uma tigresa, e aí quer transformar naquele gatinho doméstico, e aí começa a perder o interesse, começa a desdenhar, já desdenha quando começa
a namorar sério, a se relacionar pra casar. Começa a querer domesticar aquela pessoa. Tipo assim, me apaixonei porque a pessoa é uma selvagem. Só que daí eu começo a querer domesticar ela. Só que daí, quando ela começa a ficar domesticada, aí eu já não gosto, sabe? Por quê? Porque você não tá resolvido. Você não tá resolvido dentro de você não tem autoestima, você não tem amor próprio, você não tem autoconfiança, e aí você começa a querer domesticar o outro. Nunca entre num relacionamento pra transformar alguém. Porque se você entra num relacionamento e quer mudar aquela pessoa, então você não gosta dela. Você não gosta dela, entende? Se tudo nela te incomoda, alguma coisa tá errado. E não é com a pessoa, é com você mesmo. Então você tem que se questionar. Se você se incomoda da outra pessoa, do jeito dela ser arrumada, das coisas que ela gosta, por que você tá se relacionando com ela? E aí você fica tentando moldar ela à sua maneira, isso é errado. Isso é injustificável, gente. E você que passou por um relacionamento, ou está num relacionamento que a pessoa fica tentando te moldar, é injustificável. Eu sei o que eu tô falando, gente. E a amizade é a mesma coisa. Uma amiga, um amigo que fica tentando moldar você ao jeito que você tem que ser. Ai, amiga, você tem que ser assim. Ai, amiga, você tem que fazer assado. Cuidado, foge. Foge dessas amizades, desses relacionamentos. Não permita isso de filho. Não é pra você ser desrespeitoso com ninguém, mas é impor limites. Ó, você não gosta? Ok. Se você não gosta de cabelo assim, não usa. Você não gosta de roupa assim? Não usa. Mas eu gosto. E dá licença, deixa eu usar minha roupa, deixa eu usar minhas maquiagens, deixa eu usar meus cremes, deixa eu usar meu cabelo do jeito que eu gosto. Eu tô usando pra mim. No máximo, você tem que ser uma pessoa que elogia e acompanhar. Num relacionamento, é claro, a gente se arruma pra gente primeiro e pro parceiro. A gente se arruma para o relacionamento. Se a pessoa não se agrada, então você tá com a pessoa errada. Se a pessoa só acha defeito no seu cabelo, só acha defeito nas suas roupas, essa pessoa não deveria estar do seu lado. Ela não gosta de você. Ela quer te moldar, te pôr numa caixinha pra você viver do jeito dela. Tá errado isso aí. Então não justifique essa atitude maldosa da pessoa, essa atitude nociva da pessoa, essa atitude tóxica, negativa. Pare de ficar justificando por causa que ela é uma pessoa trabalhadora, honesta, íntegra, fiel. Às vezes você se apega às qualidades da pessoa e você fecha os olhos, pega, arquiva, bota na gaveta aquilo que é injustificável, que é esse tipo de atitude tóxica. Então esse áudio aqui é um complemento do áudio anterior, falando pra você, pare de justificar a maldade das pessoas e também não queira consertar elas. Elas têm que ter responsabilidade com suas próprias sombras, com suas próprias toxicidades. Como diz o padre Fábio de Mello, cada um exorcize a si mesmo. A pessoa que tem que exorcizar os demônios dela, interior dela, sabe? Pra ela não ser tóxica mais pros outros. Você não vai mudar ela, só que também você não tem que permitir que ela fique tentando te moldar porque ela tá incomodada. Se ela tá incomodada, ela tem que mudar nela. Uma coisa que a Elaine Orives fala que eu adoro. Se a carapuça serviu, veste essa carapuça e vai cuidar em você. Porque se doeu em você, é porque é em você que tem que trabalhar. O que o outro faz, o que o outro fala, não tem que me atingir. Se me atingiu, porque tem alguma coisa em mim que eu preciso mudar. Mas eu ficar tentando mudar o outro porque eu não tô gostando, opa, por que eu não tô gostando? Eu vou olhar pra mim. Por que eu tô tão incomodado com a felicidade do outro, com o jeito que o outro se veste, com o jeito que o outro se arruma? Por que eu não tô feliz do outro ser uma pessoa tão incrível e dedicada, com autoestima tão elevada? Por que a alegria da outra pessoa me incomoda? Por que a pessoa ser espontânea, ser uma pessoa alegre, extrovertida, que chega e, sabe, conversa com todo mundo e faz amizade com todo mundo, por que isso me incomoda? Eu tô falando, gente, de ataques que eu sofri. Quantas vezes, em muitos lugares, de pessoas ameaçar até de me dar soco na cara, porque eu era muito espontânea, converso muito. Isso foi apagando a minha luz. Hoje eu tô recuperando, mas por muito tempo eu fui permitindo que essas pessoas tóxicas me atacassem com a ideia de que eu não tinha que ser uma pessoa que conversa com todo mundo, porque isso era errado, porque isso é coisa de mulher sem vergonha e não sei o quê. Nunca fui. Sempre fui uma mulher muito respeitosa, mas por conversar com todo mundo, eu fui atacada de muitos lados. E eu permitia essa toxicidade, eu justificava assim, a pessoa não fez por maldade. Tá vendo? É injustificável. Se ela não gosta, ela tem que parar e pensar, por que eu não gosto? Lógico, ninguém é obrigado a gostar. Só que também eu não sou obrigada a atacar os outros, ou também, não, que nem no meu caso, eu não era obrigada a ficar me diminuindo porque incomodava. Aquele ditado, que provavelmente a maioria de vocês conhecem, os incomodados que se mudem. Toda vez que eu ficava incomodado com algo, ao invés de eu atacar as pessoas, eu me retirava e eu comigo mesmo pensar, por que isso me incomodou? E aí eu ia percebendo que às vezes tinha um gatilho, alguma coisa que aconteceu, desencadeou um sentimento ruim, então eu ia trabalhar em mim. Isso é autorresponsabilidade, isso é autocura, isso é autoconhecimento, isso é amor próprio. Então, se aquela atitude ali me incomodou, opa, peraí, eu não vou chegar na pessoa, ai, para de fazer isso porque isso tá me incomodando. Lógico que não. Por que a atitude daquela pessoa me incomodou? Aí eu me retiro, olho pra mim e penso, desencadeou um gatilho. É aquela situação assim que lembrou isso e aí doeu. Se doeu em mim, é alguma coisa que eu preciso curar. Então eu não vou ser tóxica de ficar falando pra pessoa, para com isso, muda aquilo. Ai, você não deve ser assim. Não, gente, cada um e cada pessoa tem seu jeito de ser. Lembra Divertidamente? Tem gente que é super alegria. Tem aquelas pessoas que já é mais tristeza, melancólica, e às vezes não é que ela é triste, às vezes ela só é mais introvertida. E tá tudo bem, é o jeito dela se ela for feliz. Se ela não for uma pessoa que fica sendo negativa e negativa nos outros. Tem um papel importante essas pessoas que são
introvertidas, muitas vezes elas nos ajudam muito, mas elas não têm que apagar a luz de quem é pura alegria. Tem aquelas pessoas que são mais nojinho e às vezes não é uma pessoa ruim. Ela só é mais, tipo assim, o mundinho dela, entende? Tem aquelas pessoas que são mais medrosas, né? Que nem a gente viu lá o medo. Aí tem aquelas pessoas que são mais explosivas. E pessoas explosivas às vezes são incríveis também. É só a gente saber entender o jeito de cada um e aceitar o jeito de cada um. E não querer que todas as pessoas sejam iguais. Já pensou? Um mundo onde todo mundo é só alegria? Que mundo chato. Não é verdade? Que não tivesse uma pessoa que nem o medo pra nos dar cautela, né? Pessoas mais cautelosas. Que não tivesse pessoas igual a tristeza, né? Que a gente viu no filme. Pra nos dar mais consciência de que sim, existem momentos tristes e que são passageiros. E que tá tudo bem, às vezes, a gente ter momentos de tristeza. Se não existisse pessoas como raiva pra desbravar situações e pra dar aquela coragem que a gente precisa no momento, que a gente precisa tomar atitudes mais impulsivas pra fazer coisas que às vezes a gente não tá tendo coragem de fazer. Imagina como que seria o mundo se todo mundo fosse só alegria ou se fosse só tristeza. Não daria certo, né? O filme mostrou isso claramente, que a gente tem que ter o equilíbrio de todas as emoções, mas que é muito importante cada pessoa do jeito que é. A pessoa introspectiva, ela é importante no mundo, assim como a pessoa extremamente extrovertida. A pessoa mais melancólica, ela é importante, assim como aquela pessoa mais positiva, mais astral. Então, todas as pessoas têm o seu papel importante. Aí cabe a mim olhar e entender que aquela pessoa, muitas vezes, ela vem pra somar comigo e não pra tomar a minha luz. Que isso é uma preocupação. Por isso que eu falo, gente, pare de justificar o injustificável. Se uma pessoa tá sendo tóxica com você, por melhor pessoa que ela seja, ela precisa se curar. Só que muitas vezes ela não vai olhar pra se curar se você ficar justificando, ah, não, ela não fez isso por maldade. Ah, não, ela agiu dessa forma ali, foi no calor do momento, mas daí no calor do outro momento ela age de novo, de novo, de novo, e você vai só engolindo. Eu sei que, por exemplo, questão de relacionamento, às vezes a gente tem que ceder, mas só eu ceder? Tem que ser os dois. Hoje eu cedi, amanhã é você que vai ceder. Ou, tipo, aconteceu aqui. Ok, eu cedi nesse momento, mas eu vou conversar com a pessoa, eu não vou ficar mastigando isso depois. Olha, fulano, sabe, aquilo lá que você falou, aquela atitude que você tomou, eu não gostei. Sentar, conversar, né? Vamos ter um relacionamento saudável? Vamos. Aí se a pessoa começar, ah, mas a culpa é sua, não sei o quê, opa, peraí. Vamos assumir cada um a sua responsabilidade aqui nessa situação? Se eu errei, você também errou? Vamos sentar, vamos conversar? Senão não constrói um relacionamento onde eu só fico apontando a culpa pro outro, mas eu não assumo a responsabilidade da minha atitude errada também. Então tem que ser os dois. Parem, gente, de justificar o injustificável. O que é justo pros dois lados. E se não tá sendo justo pra você, deixa a pessoa ser feliz da maneira dela. Uma hora ela vai ter que curar esses lados negativos dela, mas não tem que ser em cima de você. Você não tem que ser pinico de ninguém que fica aí, ó, só aguentando, só carregando carga, só assumindo o papel de ser o que cede sempre, o que é sempre compreensivo, mas quando é com você, a pessoa descarrega toda a incompreensão, toda a impaciência, toda a injúria dela em cima de você e você vai só acumulando, e isso vai acabando com você. Isso faz com que muitas pessoas entrem na depressão por causa disso, principalmente, gente, pessoas extrovertidas, pessoas extremamente extrovertidas acabam entrando em depressão por conta de se relacionar com pessoas extremamente introspectivas que fica tentando acabar com essas pessoas mais extrovertidas. É maldade da pessoa introspectiva? Não. Mas ela, ao invés dela se reconhecer e ter responsabilidade com a pessoa que ela é, muitas vezes ela se sente inferior e ela tenta inferiorizar aquela pessoa que é mais alegre. E isso, quantas pessoas alegres que entram em depressão por conta disso? Não tá escrito no gibi, né? Quantas pessoas que chegam a tentar o suicídio por causa disso? Que ao invés dela falar, ela vai fazendo isso que eu tô falando. Ela vai só cedendo, só engolindo, chega uma hora que se explode. E aí pode virar até suicídio. E a gente tá, né, em Setembro Amarelo, é pra gente pensar nesses assuntos. Não seja a pessoa que acaba com a alegria da outra, não seja a pessoa que destrói a luz da outra. Se você tá incomodado com a pessoa ser extrovertida, com a pessoa ser alegre, com a pessoa ser feliz, olha pra você e fala, por que que a alegria daquela pessoa tá me incomodando? E mude. E se alguém tá fazendo isso com você, se afaste dessa pessoa. Essa pessoa precisa ter responsabilidade com as próprias emoções. E não descarregar em você as frustrações e dores dela. Não é justificável isso, tá bom, gente? Bom, era isso. Acabou ficando grande o áudio. O áudio anterior eu adorei fazer. Esse também, né, gente? Eu gostei porque é um grande alerta aqui pra todos nós, beleza? Deixe seu like pra que o YouTube entenda que é relevante. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Vem fazer parte dessa família de luz. Vem crescer junto comigo. Tem muita coisa pra gente aprender ainda, né? Esse mundo aqui tem muitos ensinamentos. Beijos de luz e até os próximos áudios. Tchau!